Olá para todos! Hoje estamos aqui para falar do quinto segredo do livro 40 Segredos que toda solteira deveria saber. E às vezes os solteiros também, né? Aqui entre nós. O assunto de hoje é muito profundo, é muito atual e muito importante para você que está fazendo parte desse clube do livro. Nós vamos falar hoje de algo que eu poderia explicar melhor para você se eu falasse um pouquinho da minha própria experiência. Senta que lá vem a história. Quando eu tive o meu primeiro namorado, foi ali que eu tive a minha primeira decepção amorosa. Assim como muitas pessoas já passaram por isso também. Aliás, me vem na cabeça um monte de coisa que a gente podia falar sobre isso, mas que eu não posso entrar na floresta hoje. Então vamos lá. Eu lembro que quando eu tive essa decepção, que foi uma traição, né, do primeiro namorado, eu fiquei muito arrasada. E eu tive uma atitude que chocou até os meus amigos e familiares, né? Porque eu era muito apaixonada por esse rapaz. E quando eu soube da traição, na mesma hora, imediatamente, eu terminei o relacionamento pelo telefone. Nem quis vê-lo, né? Muita gente não acreditava que eu ia conseguir manter aquela distância dessa pessoa, porque, como eu falei, eu era muito apaixonada. Uma coisa me manteve forte. Eu não conhecia Deus, eu não era convertida, não tinha o Espírito Santo, mas ainda assim, eu acreditei, eu escolhi acreditar que eu merecia algo melhor e eu também consegui, naquele momento, pensar, porque o meu coração queria retornar ao relacionamento. Meu coração queria perdoá-lo e esquecer de tudo que ele fez. Mas a minha cabeça falava para mim assim: se ele fez uma vez, ele vai fazer mais vezes. E claro, dali, dessa primeira situação, gerou tanta bagagem, gerou tanto problema que depois eu ia levar de relacionamento em relacionamento. Mas uma coisa me manteve forte, que graças a Deus eu tinha algo chamado amor próprio. E amor próprio não é Deus que vai te dar, é você que vai se dar. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando assim, uma mulher quando é traída, quando a esposa se divorcia, quando o marido traiu e ela quer provar para ele, né, que ela tem amor próprio. Então ela começa a vestir roupas que chamem atenção para o corpo dela, ela começa a malhar, ela começa a fazer tudo aquilo que ela não fazia, se cuidar muito no exterior. Mas quem está gritando é o interior dela. E o que acontece? Muitas dessas vezes, essas mulheres, elas tentam abafar o interior, cuidando do exterior, pensando que um novo relacionamento que ela vem a atrair, porque ela cuidou do exterior dela, ela vai mostrar para o ex, ela vai mostrar para as pessoas e ela vai mostrar para ela mesma que ela saiu por cima. E você precisa, muitas vezes, cuidar do seu interior. Porque se está faltando o amor por você mesma, isso quer dizer que você estava colocando alguém no lugar. Então, ao invés de você se amar primeiro, você estava amando aquela pessoa primeiro. Então, quando você tem amor próprio, você tem força. Você tem força para você vencer, por exemplo, a pessoa te enganou, ela mentiu, ela te machucou. Você tem forças quando você se ama de verdade, quando lá no seu interior, eu não estou falando dessa coisa que eu já falei, né? Do exterior. É lá dentro de você, você acredita em você. Você acredita assim, eu mereço. Eu mereço alguém que me valorize. Eu mereço alguém que reconheça o valor que eu tenho. Então, eu não quero essa pessoa. Então, você tem forças para dizer não
pro desgraçado do seu coração. Você tem forças para ir lá e falar assim, não, eu não vou voltar. Eu lembro que as minhas amigas falavam, você vai voltar com ele. Ai, mas eu ficava com uma raiva disso. Eu ficava assim, eu não vou voltar. Um dia minha mãe falou, Daqui a pouco você volta com ele. era aquilo ali, tentando me empurrar de volta para aquele relacionamento. E na verdade, aquilo ali, o que aconteceu foi um livramento. E às vezes você sofreu uma decepção, você passou por uma coisa, às vezes você está namorando e você descobre. E aí você fica arrasada. Pensa comigo, você se livrou de algo pior. E quando você descobre uma coisa assim, você tem que ver dessa forma também. Você descobriu da traição de uma pessoa que você ia se casar. Você se livrou daquela pessoa, uma pessoa que não merecia você. E o interessante é que quando a gente passa por uma situação assim, né, em que existe uma traição, em que existe a mentira, em que você se sente, na verdade, um lixo. Ao invés da gente pensar assim, melhor assim, porque eu me livrei daquela pessoa e aquela pessoa não me merece. Sabe o que a gente acaba pensando? Ai, puxa vida, eu não sou boa o suficiente. Daí que vem de você achar que você não foi boa o suficiente, por mais que você fosse uma pessoa que não se cuidasse, aquela pessoa podia te dar um toque, e no meu caso nem foi isso, e no caso de muitas pessoas não é isso. A gente vê aí atrizes lindas e maravilhosas, né? Teve uma modelo famosa aí alguns anos atrás, considerada a mulher mais linda do mundo. Teve lá aquele escândalo em que o marido, aparentemente, eu não sei se foi provado, mas na época que eu ouvi falar do assunto, o marido tinha traído com a babá. A gente não está falando do caso em que o problema é você, tá bom? A gente está falando do caso em que o problema é a outra pessoa porque você não fez nada, você não traiu, você era uma boa namorada ou esposa, seja o que for, e aconteceu aquilo ali. Quando algo assim acontece, é importante que você entenda que você precisa cuidar do seu interior. Não é o seu exterior, é dentro de você. O que você precisa cuidar? Você precisa cuidar para você não carregar bagagens desse relacionamento. Por exemplo, qual foi uma das piores bagagens que realmente me fez sofrer muito mais? Você sabe qual foi a bagagem? Eu pensei assim, De agora em diante, antes que façam comigo, eu vou fazer com eles. Então, o próximo namorado que eu tive, antes que ele me traísse, eu já tinha traído ele. Como assim? Então, quer dizer que você está fadada a nunca mais ser feliz com ninguém. Por quê? Antes de você ser traída por alguém, você vai trair? Então, quer dizer, se você encontra um rapaz, né? Porque eu não pensei, sabe? Eu não pensei. É aquele momento em que o diabo assopra uma ideia errada e você vai na onda, você não questiona. Mas peraí, isso aqui não vai dar certo, não. Você não questiona, você só vai na onda daquilo que veio direto do inferno. E foi o que eu fiz. Pensa comigo, como que se um dia você encontra uma pessoa que vai se apaixonar por você e vai querer levar você a sério e vai ser fiel a você, você vai perder aquela pessoa, porque você vai trair antes. Olha que ideia estúpida, burra. Aí outras mulheres pensam assim, Homem é tudo igual. Homem é tudo igual, homem não presta, nenhum presta. Você nunca vai reconhecer que não é verdade isso. Assim como tem mulheres que não prestam, tem mulheres que traem também. Tem, como eu fiz no passado, com os namorados que eu tive. Até que um dia caiu a ficha. Peraí, o que você está fazendo? Essa parte do exterior é tão trabalhada que o seu interior é deixado de lado. Você não percebe que você, dentro de você está toda machucada. Você está toda cheia de coisas ruins carregando, que você já olha para os homens, para as outras pessoas com um olhar negativo. Então, como que um dia
você vai conseguir ser feliz. Então, amiga, o que você tem que começar a fazer? Você tem que avaliar o seu interior. Pensa comigo, quantas pessoas eu já atendi que foram traídas, eram maltratadas pelo marido ou pelo namorado, e elas não conseguem tomar uma atitude, tomar uma decisão. Elas não conseguem falar assim, chega, eu não vou aceitar mais essas traições. Ou você fica comigo, só comigo, ou então acabou aqui. Elas não conseguem fazer isso. E fazer então, olha, não quero mais você, o coração gritando, querendo, mas ela falando assim, eu mereço algo melhor. Nem isso. Não consegue pensar assim, pera lá, essa pessoa não é a última do planeta. Então, quando não é a última do planeta, isso quer dizer que tem outras opções. Mas a pessoa fica tão cega que ela aceita ser humilhada, ela aceita ser traída, ela aceita de tudo em nome do amor. Mas, na verdade, é porque dentro dela não existe o amor próprio. Ela não consegue se valorizar ao ponto de dizer assim, eu não quero mais você porque eu mereço alguém melhor do que você e eu sei que eu vou encontrar alguém melhor do que você. Essa é a postura de alguém que realmente tem algo chamado amor próprio. No capítulo de hoje, eu estou contando essa história, seria bom que você, que já tem o seu livro, você leia, porque eu não vou ler, eu já praticamente contei tudo para vocês do que aconteceu, mas eu vou ler um pedacinho aqui, olha, esse pedacinho é muito importante, presta atenção. Muitas mulheres e meninas hoje não se dão o valor que merecem e por isso vivem frustradas, mal amadas e infelizes. Por favor, não confunda isso com orgulho, não tem nada a ver. Mas precisamos nos amar. Se ele a traiu, terminou o namoro, não teve consideração, quem está perdendo é ele. Confie em si mesma, no seu potencial. Não se olhe como uma mosca morta, de jeito nenhum. Vença os pensamentos e as dúvidas do diabo e siga em frente. Aí aqui é algo muito importante, porque chega aquele momento que as pessoas falam assim, mas Nanda, é muito difícil. É muito difícil. Sim, gente, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo aqui para vocês que, aliás, foi algo que eu esqueci de falar, né? Que mesmo eu tendo terminado com ele e tendo ficado ali firme, dizendo eu mereço algo melhor, muitas vezes eu chorei. Eu chorei muito, doeu muito, doía muito. Às vezes eu ia num lugar, eu ouvia, coisas me faziam lembrar da pessoa e doía e machucava e alguém vinha e falava de alguma coisa sobre a pessoa e eu ficava, tipo, agoniada, ficava triste, É um período que isso acontece, isso é normal, você vai doer por um tempo, mas vai passar. Acredita nisso. De repente você está passando por uma situação assim. Então eu falo para você, aguenta firme que vai passar. Essa é a boa notícia que eu tenho para dar para você. Precisamos nos amar como o nosso Senhor nos ama e nos dar o valor que Ele nos dá. Como você pode aceitar migalhas em um relacionamento enquanto o seu Senhor tem uma mesa inteira preparada para você? Isso não faz sentido. Vamos à tarefa que você vai fazer com relação a esse assunto que a gente vai falar hoje. Você precisa se valorizar, se amar, crer no seu potencial e, acima de tudo, crer no seu Deus. Se crê que Deus é com você, como pode se ver como uma derrotada? Isso não existe. Não basta dizer que ama a Deus, você precisa se amar também. Hoje mesmo você vai parar de fazer comentários negativos com relação a si mesma. Não repita nunca mais frases como:
não consigo fazer nada direito mesmo, como sou burra, nunca vou conseguir, ou qualquer outra frase do tipo. Lembre-se, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ainda tem mais essa, para você que tem o Espírito Santo, ainda é aquela coisa extra, né? Para que você tenha força. Ele vai te dar essa força. Você se apoia nesse Deus tão maravilhoso, e é por isso que a gente sempre estressa para vocês a importância de você ter o Espírito Santo, de você parar tudo. Parar tudo. Você tá buscando por tantas coisas que não, mas você ainda não tem o Espírito Santo, então para. Dá uma freada aí e vai focar em ter o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando as decepções, as traições, sabe? Lidar com pessoas não é nada fácil. Não é fácil. Em um casamento não é fácil. Se você não tem o Espírito, com o Espírito Santo já não é fácil, imagina sem o Espírito Santo. Então, até mesmo nessa parte de relacionamentos, para você conseguir escolher a pessoa certa, para você conseguir observar, para você ver coisas lá na frente, o Espírito Santo vai te auxiliar muito nisso. E quando acontece alguma decepção, que às vezes acontecem, ele vai te auxiliar. Então, que fique aqui essa importância. Primeira coisa é você ter essa atitude com relação a você mesma. É o seu interior. Amor próprio não quer dizer nada, não tem nada a ver com o seu exterior. Ah, porque eu sou bonita, porque eu me cuido. Tem muita gente aí que é tão insegura, não tem nada de amor próprio, mas vive no salão de cabeleireiro, vive comprando maquiagem, gastando em roupa e não tem zero de amor próprio. O amor próprio é quando você se coloca no lugar que você tem que ficar e você não deixa ninguém mais ocupar esse lugar. É Deus, você e as outras pessoas. Aí vem as outras ordens. Por exemplo, no meu relacionamento, primeiro é Deus, depois vem o eu e depois o meu marido. Então é importante que você não inverta essas prioridades. Deus sempre tem que estar onde ele tem que estar e você sempre tem que estar onde você tem que estar. Essa é a ordem correta das coisas. Você não pode. Tem muitas pessoas que colocam assim: Deus, marido e você. Tá errado. Vai dar bode. Pode ter certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Vai dar ruim. Então, é quando você entende isso, quando você realmente se esforça e você começa... Meu Deus, eu merecia isso? Eu não merecia. Mas quem errou então foi essa pessoa. Então você coloca a sua cabeça para pensar e você cala a boca do seu coração, porque do coração não vem nada bom. Ficamos por aqui hoje. Se você conhece alguém que de repente precisa ouvir essa mensagem, que tal você compartilhar com essa pessoa? Tá bom? Nós ficamos por aqui hoje, de novo, lembrando a todas vocês, se você gostaria de fazer uma pergunta, se você gostaria de uma ajuda, marcar um atendimento ou qualquer coisa desse tipo, você pode escrever para esse e-mail que está aparecendo aqui. Dentro do possível, vamos estar respondendo a todas vocês, suas dúvidas também, tá bom? Nós ficamos por aqui hoje, lembrando que daqui a pouco, às 9 da noite, vamos ter o FJU Cast, onde vamos estar falando de um assunto que com certeza você vai gostar. Fico por aqui hoje, mas domingo que vem estarei de volta com mais um segredinho aqui do livro 40 Segredos que toda solteira deveria saber. Tchau, tchau!